Fala pessoal, eu me chamo Majô Dias, professora de basquete masculino do ensino médio da Escola Arena da Educação, e esse é o podcast Arena Basquete. No episódio de hoje daremos início à tradução do livro Mamba Mentality, que conta os segredos do sucesso de um dos maiores jogadores de basquete da história. Sinopse: Kobe Bryant é um dos melhores jogadores de basquete da história e, pela primeira vez, ele nos revela o segredo da sua abordagem bem conhecida e os passos que seguiu para se preparar mental e fisicamente, não só para ter êxito no jogo, mas para se destacar entre os demais. Repleto de detalhes fascinantes e exemplos da vida real, de jogos e confrontos, Bryant nos mostra como ele estudou seus oponentes, como canalizou sua paixão pelo jogo e como ele jogou apesar das suas lesões. Uma história que se combina com as impressionantes fotografias do fotógrafo do Hall da Fama Andrew Brestin, tornando este livro um olhar único sobre a carreira de um dos atletas mais famosos e fascinantes do mundo. Eu me lembro, quando criança, de quando tive minha primeira bola de basquete de verdade. Adorei senti-la em minhas mãos. Eu estava tão apaixonado pela bola que não queria usá-la ou jogá-la por medo de danificar sua superfície granulada ou seus sucos perfeitos de couro. Não queria estragar esse sentimento. Eu também me encantei pelo som, o contínuo tac, tac, tac da bola. Conforme ela pica no parque, sua força, sua nitidez, sua previsibilidade, o som e a luz da vida. Esses são alguns dos elementos que eu mais gostava na bola, no jogo. Eles eram o núcleo e a raiz do meu processo e habilidade. Eram os motivos pelos quais passei tudo que passei. Coloquei tudo que coloquei e internalizei tudo isso em mim. Tudo me lembrava aquele tac, tac, tac especial que me fez apaixonar quando criança. Este livro é dedicado à próxima geração de grandes atletas. Talvez a jornada de outra pessoa o ajude a criar a sua. Apenas faça melhor do que eu. Palavras de Kobe Bryant. Prólogo. Em fevereiro de 2008, minha vida mudou. Foi um momento decisivo da minha carreira como jogador de basquete, mas também na minha vida fora do esporte. Meu caminho se alinhou com um dos melhores jogadores do esporte que eu adoro. Poucas horas depois de saber que ele havia negociado do Memphis para o Los Angeles Lakers, ele estava voando pelo país para Los Angeles, uma cidade num caminho oposto a Memphis. Na manhã seguinte, teria que passar pelo usual exame físico para finalizar minha transferência. Os Lakers estavam na estrada e eu estava ansioso para me juntar aos meus novos companheiros de equipe. Assim que passei no exame, peguei outro avião para Washington, D.C. Kobe me ligou naquela manhã para que nos víssemos assim que eu chegasse no hotel. Era mais de 1 da manhã quando finalmente consegui chegar ao meu quarto. E pouco depois, ouvi alguém bater na porta. Era Kobe. Para mim, essa foi uma tremenda demonstração do que é um verdadeiro líder. O nosso encontro me impactou muito e instantaneamente. A mensagem era clara, não havia tempo a perder. A hora era agora. Vamos pegar o anel. Sua atitude não deixou margem de dúvidas. Trata-se de vencer. Uma das qualidades que fizeram com que Kobe tivesse tanto êxito e que fazia que nós o seguíssemos olhando para o futuro é a sua atenção aos detalhes. Ele sempre nos dizia: se você quer ser um jogador melhor, você tem que se preparar e continuar se preparando. Sua análise do jogo estava em outro nível. Eu sou um jogador que estuda muitos vídeos. Eu gosto de rever o último jogo dos meus oponentes para ver como eles estão jogando quando estou prestes a enfrentá-los. Mas Kobe estava passos à frente. Lembro-me como se fosse ontem. Estávamos em Boston, na final de 2010, e recebi uma mensagem de texto dele. Queria que eu fosse até o quarto dele para me mostrar alguns vídeos de como os Celtics defendiam o pick and roll e como devíamos abordá-los no próximo jogo. Sei com certeza que este nível de detalhe
tanto na preparação como no estudo, foi um fator chave para as nossas vitórias nesses campeonatos e em muitos outros que Kobe alcançou individualmente. Nunca tinha visto em toda a minha carreira um jogador tão dedicado a ser o melhor. Sua determinação é incomparável e certamente trabalhou mais do que qualquer jogador que você já conheceu. Kobe sabia que para ser o melhor, você precisa de um foco diferente dos outros. Lembro-me da noite em que nos reunimos como uma equipe para o nosso jantar anual, pouco antes dos playoffs. Eu estava sentado ao lado dele e quando estávamos saindo, ele me disse que estava indo para o ginásio fazer exercícios. Por mais ciente de que, além da quantidade do tempo extra que gastei treinando, sempre fiquei impressionado com o quão disciplinado Kobe conseguia ser, mesmo em situações relaxantes. Quando todo mundo estava pensando em ir dormir, sua mente estava lhe dizendo que era hora de ficar à frente da concorrência. Por anos, muitas pessoas se perguntaram o quão difícil deve ser jogar ao lado de Kobe. Na verdade, não foi. Tudo o que você precisava fazer era entender de onde veio, como ele era e o quanto ele queria ganhar. Restava aos jogadores e ao treinador igualar a sua intensidade, seu desejo de obter o melhor de si todos os dias. Não apenas nos jogos, mas também no treinamento. Kobe queria descobrir o seu valor e se ele podia contar com você para ajudá-lo a vencer. É simples assim. Eu sempre serei grato. Trouxe o que há de melhor em mim como jogador e também me fez mais forte como pessoa. O tempo que passamos juntos foi, sem dúvida, de valor incalculável. Na minha família, sou o mais velho dos meus irmãos e procuro sempre ser o exemplo para os pequenos. Eu os desafio quando eu acho que eles precisam e os elogio quando eles merecem. Kobe é a coisa mais próxima de um irmão mais velho para mim. Ele nunca hesitou em me dizer as coisas como eram, sem adoçar nada, sempre me desafiando para que eu pudesse dar o melhor em todos os momentos. Nos bons momentos, mas especialmente nos mais difíceis, nosso vínculo só ficou mais forte e mais forte. E sempre nos apoiamos mutuamente como irmãos. Aproveite esse excelente livro, que reflete em parte o que eu compartilhei aqui com você. As qualidades de uma pessoa extraordinária, não tenho dúvidas de que você vai se inspirar. Essas palavras são de Paul Gasol, companheiro de equipe, de 2008 a 2014. Introdução. Aviso, se você vai dedicar seu tempo para ler esse livro, prepare-se para uma verdadeira aventura no basquetebol de alto nível. Sem dúvida, este livro oferece uma compreensão mais profunda sobre a consciente e tenaz abordagem de Kobe sobre o jogo. Uma coisa é ter talento e outra é ter o entendimento para aprender as nuances, os detalhes. Acredita-se que James Naismith disse: o basquete é um esporte fácil de jogar, mas difícil de dominar. Este livro é uma janela aberta para a mente de quem dominou o jogo. A combinação do excepcional trabalho de fotografia de Andy e as ideias de Kobe podem torná-lo um jogador melhor, se você está disposto a fazer isso. Kobe entrou na NBA com o talento e o desejo de se tornar um dos melhores jogadores de todos os tempos. Ele fez isso graças à sua dedicação e perseverança. A oportunidade de jogar pelo Lakers, uma franquia histórica, deu a ele uma audiência e um público, mas seu nível de sucesso é inteiramente devido a ele. Kobe e eu nos conhecemos em 1999, no Hilton, em Beverly Hills, no dia em que fui formalmente nomeado técnico do Lakers. Nós estávamos em uma suíte antes de descer as escadas para atender os membros da imprensa. Kobe queria enfatizar o quão feliz ele estava por ter a oportunidade de jogar no sistema do triângulo e o quanto ele sabia sobre ele. Ele já era um estudioso do jogo e tinha estudado vários aspectos do ataque. Lá estava ele, com 20 anos de idade, e parecia que já era profissional há uma década. Por natureza, o triângulo ofensivo é um sistema de ataque fechado e disciplinado. Há pouco espaço para que o jogador fique livre. Foi uma forma planejada de jogar. Avançar pela quadra com a bola e procurar um chute rápido. Se não for possível, construa o triângulo, leia como a defesa do oponente reagirá. Ataque seus pontos fracos e aplique seus pontos fortes. Meus filhos gêmeos são apenas um ano mais novos do que Kobe. Então, na época, eu tinha uma boa perspectiva sobre jovens e sua inconstância ao se concentrarem em tarefas específicas. Também tive o privilégio de treinar alguns jogadores que disseram o mesmo quando eu estava no Chicago Bulls. Mas, mesmo com essa idade, Kobe manteve estritamente sua palavra sobre ser um estudante do jogo.
Na verdade, Kobe quebrou um osso do pulso no primeiro jogo da pré-temporada daquele ano e perdeu os primeiros 14 jogos. Nós tivemos um bom começo sem ele e eu estava preocupado que ele pudesse precisar de um período de adaptação para se encaixar novamente no grupo. Não foi um problema. Ele manteve as vitórias da equipe como sua primeira prioridade e seguimos em frente. Cerca de um mês depois, quando ele voltou ao jogo ativo, recebi uma ligação de Jerry West. Ele queria me contar sobre uma conversa que teve com Kobe. Ele ligou para perguntar como ele e Baylor conseguiram marcar mais de 30 pontos por jogo enquanto jogavam no mesmo time, na década de 1960. Depois que Jerry o investigou um pouco, Kobe admitiu que estava preocupado em não marcar pontos suficientes para se tornar um dos melhores jogadores da NBA. Isso me deixou inquieto, porque como treinador, não me importo com os pontos marcados por um jogador, mas o valor final refletido pelo placar. Mas Kobe sabia que ele era capaz e se sentia limitado pelo nosso sistema. Esse impasse tinha todos os sinais para se tornar um grande problema. Claro que ele tinha boas razões a considerar. Kobe conseguiu marcar um total de 33,6 pontos em sua carreira, à frente de Michael Jordan e logo atrás de Karl Malone e Kareem Abdul-Jabbar. Naquele primeiro ano, Kobe jogava com Ron Harper em um sistema de 2 jogadores externos na parte superior da quadra. Eles estavam encarregados de organizar o jogo, reconhecer quando o contra-ataque acabou, organizar a ação secundária e a hora de aplicar o sistema do triângulo ofensivo. Naturalmente, a tentação de ir mais longe sempre estava lá. E às vezes Kobe ia sozinho. Saía do planejamento para criar mais oportunidades para si mesmo e com isso obstruía nosso fluxo ofensivo. Então, nós tivemos a nossa primeira conversa sobre o jogo. Também tivemos nossas sessões de vídeo com foco nas habilidades que um ala armador deve ter para ser um bom criador de jogadas. Ao olhar para trás, percebo que Kobe foi tão paciente comigo quanto eu fui com ele. Nos tolerávamos e o resultado foi que ele veio a entender quão disciplinado tinha que ser para ganhar o tão cobiçado campeonato. Por mais que ele gostasse de marcar pontos, Kobe sabia o que era certo para a equipe em cada momento. Os Lakers ganharam muitos jogos nas 2 temporadas anteriores, mas eles foram eliminados nos playoffs subsequentes. Suportando essa pressão, Kobe fez as jogadas. Os Lakers superaram o estigma de ficar fora por pouco e ganharam 3 campeonatos consecutivos. Cada um desses anos foi impressionante e cheio de jogos e momentos memoráveis. Kobe era a força enquanto Shaquille O'Neal foi o eixo da ofensiva. Passe a bola pro grandalhão, era como dizíamos. A equipe chegou a 4 finais em 5 anos, criando uma dinastia inteira. A próxima fase da carreira de Kobe ocorreu com a sua maturidade. Depois que a era Shaq-Kobe chegou ao fim, ele se tornou o chefe de um grupo que, devido a aposentadorias definitivas e a transferências de muitos jogadores, havia perdido todos os seus titulares. Ele foi o maior impulsionador da equipe e, talvez, por padrão, seu líder nominal. E a liderança é algo que você deve dominar, especialmente quando você sabe que um campeonato está fora do alcance do seu time. Uma vez em nossos primeiros anos com o Lakers, Kobe e eu ficamos assistindo outros 5 jogadores numa competição de arremesso antes do treino. Era parecido com o jogo do gato, aquele em que o jogador tinha que imitar ou igualar o jogador que o precedeu para não ser removido. Eles me pediram para suspender o início do treino porque o jogo usava os 2 aros, usando também todo o espaço da quadra. Perguntei a Kobe, por mais competitivo que ele fosse, por que ele não estava jogando contra seus companheiros? E ele respondeu que ele não era um chutador de 3 pontos, mas no ano seguinte ele foi determinado a resolver isso. Kobe trabalhou diligentemente em seu arremesso de 3. Sempre foi uma questão de detalhes. Na temporada 2005-2006, Kobe marcou uma média de 35 pontos por jogo, liderando a NBA. Ele se tornou uma máquina de pontuação. Eu poderia continuar listando números por sua habilidade de pontuação, mas isso na verdade é uma nota de rodapé sobre a evolução de Kobe como jogador. Minha equipe se reunia às 8h30 da manhã nas instalações antes de um treino ou partida de preparação para o dia seguinte. Na maioria das vezes, quando eu chegava lá, Kobe já estava tirando uma soneca em seu carro, ao lado da minha vaga de estacionamento. Ele chegava no ginásio bem antes, diria que por volta das 6 da manhã, para treinar seu aquecimento antes de outra pessoa aparecer. Isso foi uma constante nos últimos 10 anos de sua carreira. Kobe liderou sendo exemplo para seus companheiros de equipe. Eles não podiam segui-lo, mas seu exemplo sempre foi um desafio para eles.
Em 2007, encontrei Kobe para falar sobre as Olimpíadas da China. Aquela equipe foi cravejada de estrelas e eles treinavam juntos naquele verão para se preparar para o ano seguinte, quando estavam indo para o ouro. Minha mensagem para Kobe foi mais ou menos esta: se vai fazer coisas adicionais fora da temporada, você deve reconhecer que tem um certo limite de resistência nas suas pernas. O treino não me preocupa muito, você conhece o sistema. Vou te dar o tempo que você precisar entre os jogos para se recuperar, se você mantiver sua liderança intacta com sua presença. Ele faria sua fisioterapia enquanto a equipe realizava seus exercícios de habilidade e entrava na quadra quando a ação competitiva começava. Ele encorajou sua equipe e ocasionalmente desempenhou o papel de assistente técnico. Eu estava assistindo Kobe passar por rotinas extremas para se preparar para os jogos e pensei que ele teria 5 ou 6 anos restantes de carreira. Mais uma vez, ele mudou os conceitos e sua determinação o ajudou a quebrar o padrão. Jogou 10 anos mais, com alta intensidade na NBA, o que nos dá uma ideia de seu caráter. As fotos deste livro são a prova da maneira como Kobe pensava sobre o jogo. Na verdade, a maneira como Kobe aborda o basquete o preparou para a próxima fase da sua vida, uma fase que já é tão interessante e intensa como sua longa carreira com os Lakers. Essas palavras são de Phil Jackson, treinador de 1999 a 2004 e de 2005 a 2011. Ficamos por aqui. No próximo episódio daremos início então à leitura deste livro tão especial. Aguardo vocês!